livro de Juízes, incrustado no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, contém uma história complexa e rica que documenta o período entre a morte de Josué e a ascensão do reino israelita. Neste livro, encontramos a história de Sansão, uma das figuras mais enigmáticas e intrigantes da Bíblia Sagrada. Especificamente, os versículos 6 até o 16 do capítulo 16 nos levam a um dos episódios mais célebres e analisados: o encontro entre Sansão e Dalila. Para entender completamente esse relato, é de suma relevância considerarmos seu contexto histórico. Sansão é apresentado no livro de Juízes como o último dos juízes de Israel, durante um período de grande instabilidade e constante ameaça dos filisteus. Ele é um nazireu desde o ventre materno, um voto que incluía abstinência de vinho, evitar o contato com mortos e nunca cortar o cabelo. Números capítulo 6, do verso 1 até o 21. Sua força física sobrenatural era um sinal da presença do Espírito de Deus sobre ele. Dalila, cuja origem não é explicitada na Bíblia, é frequentemente interpretada como uma mulher filisteia, embora alguns estudiosos sugiram que ela possa ter sido uma israelita que traiu seu próprio povo. O relato entre Sansão e Dalila ocorre no contexto de uma luta de poder entre os israelitas e os filisteus, onde a sedução e a traição se tornam armas estratégicas. Nos versículos 6 a 16 do capítulo 16 de Juízes, Dalila, subornada pelos líderes filisteus, tenta descobrir o segredo da força de Sansão. Ela pergunta diretamente a Sansão qual é a fonte de sua força e como ele poderia ser subjugado. Este diálogo não é apenas uma simples troca de palavras, mas uma batalha psicológica e espiritual. Sansão inicialmente engana Dalila, dando-lhe respostas falsas. Primeiro, ele diz que se fosse amarrado com 7 tiras de couro fresco, ainda não seco, ele perderia sua força. Quando Dalila tentou isso, ele facilmente se livra das amarras. Em uma segunda tentativa, ele menciona cordas novas que nunca foram usadas. Novamente, isso se revela como uma farsa. Em uma terceira instância, ele fala sobre tecer as 7 tranças de sua cabeça em um tear e prendê-las com um pino. Dalila faz isso, mas Sansão novamente se liberta facilmente. Essas tentativas falhas revelam várias camadas de interpretação. Primeiramente, elas demonstram a desconfiança de Sansão em relação a Dalila e sua tentativa de manter seu segredo. Além disso, cada uma dessas respostas envolve um aumento de intimidade e vulnerabilidade, movendo-se de materiais externos, cordas, para o cabelo, que é parte intrínseca do voto nazireu. A interação entre Sansão e Dalila é carregada de significados. A força de Sansão, derivada de seu cabelo, não é apenas física, mas espiritual. O cabelo simboliza sua consagração a Deus e o poder do Espírito Santo em sua vida. Quando ele finalmente revela a verdade a Dalila, ele não apenas confessa um segredo físico, mas expõe uma vulnerabilidade espiritual profunda. Dalila, por outro lado, representa a tentação e a traição. Sua persistência em tentar descobrir o segredo de Sansão reflete a natureza insidiosa do pecado e da tentação que constantemente procura enfraquecer o povo de Deus. A aliança de Dalila com os filisteus reforça a realidade de conflito entre o bem e o mal, onde as forças do inimigo buscam destruir o escolhido de Deus. Os eventos de Juízes 16, 6 ao 16, têm várias aplicações para a vida espiritual dos crentes. Primeiramente, a história de Sansão e Dalila serve como um alerta sobre os perigos da intimidade com o pecado. A vulnerabilidade de Sansão diante da tentação de Dalila destaca a necessidade de vigilância espiritual. O compromisso com Deus não pode ser comprometido por desejos pessoais ou fraquezas emocionais. Em segundo lugar, a narrativa mostra a fidelidade de Deus apesar das falhas humanas.
mesmo quando Sansão finalmente sucumbe à pressão de Dalila e eventualmente perde sua força, nos versículos subsequentes, Deus não o abandona. A restauração de Sansão no final de sua vida, registrado no verso 28 a 30 do capítulo 16, é um poderoso testemunho da graça e misericórdia de Deus. A relação entre Sansão e Dalila é, sem dúvida alguma, um relato profundamente impactante, revelando os perigos de se envolver com influências perigosas e a traição. Desde o início, Sansão estava ciente do perigo que Dalila representava, mas ele escolheu ignorar os sinais evidentes e continuou a se relacionar com ela. Dalila, uma mulher sem escrúpulos, foi corrompida pelos líderes filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão, oferecendo-lhe uma recompensa substancial. O fato dela ter perguntado repetidamente a Sansão sobre a fonte de sua força demonstra claramente suas intenções de traição. Apesar disso, Sansão inicialmente brincou com suas perguntas, dando respostas falsas sobre o que poderia enfraquecê-lo. Ele disse que 7 cordas frescas, cordas novas ou tecer suas tranças no tear o tornariam fraco. Mas cada vez que ela testou essas mentiras, Sansão mostrou sua força e escapou. O comportamento de Sansão revela uma mistura de arrogância e desrespeito pelas suas próprias vulnerabilidades. Ele tinha consciência que Dalila estava tentando traí-lo, mas escolheu permanecer ao lado dela, subestimando os riscos envolvidos. Isso reflete uma confiança excessiva em sua própria força e uma falta de discernimento espiritual, esquecendo que seu poder vinha de sua consagração a Deus como nazireu. Finalmente, Dalila apelou para as emoções de Sansão, acusando-o de não confiar nela e de não amá-la verdadeiramente. Essa manipulação emocional foi eficaz, pois Sansão, cansado de suas constantes perguntas e manipulações, revelou o verdadeiro segredo de sua força: seu voto nazireu, simbolizado por seu cabelo nunca ter sido cortado. Quando Dalila percebeu que Sansão havia finalmente dito a verdade, ela informou os líderes filisteus, que vieram e cortaram seu cabelo enquanto ele dormia. Isso resultou na perda da força de Sansão, pois o Espírito do Senhor o deixou. Este relato nos ensina sobre os perigos de brincar com o pecado e subestimar os danos de nossas ações. Sansão estava ciente, desde o início, que Dalila tinha intenções malignas. Mas sua arrogância e falta de prudência o levaram à ruína. Ele representa a luta humana contra as tentações e a importância de manter a fidelidade a Deus. A história de Sansão e Dalila é um aviso claro sobre os perigos de se associar com influências destrutivas e a importância de discernir e evitar situações que possam comprometer nossa integridade espiritual e moral. Subestimar o pecado significa não reconhecer sua gravidade, ignorar suas consequências ou tratar suas influências e efeitos de maneira leviana. Na perspectiva espiritual, subestimar o pecado resulta em sérias consequências para a vida de um crente. Subestimar o pecado é ver certos comportamentos ou ações como não tão ruins ou inofensivos. Isso inclui justificar pequenos desvios morais ou éticos, acreditando que não terão grandes consequências. Justificar ações pecaminosas com desculpas como todo mundo faz ou não é tão ruim assim, desvaloriza a seriedade do pecado. Esta racionalização leva as pessoas a se tornarem insensíveis à verdade da palavra de Deus sobre o pecado. Na Bíblia, o pecado é uma transgressão contra a lei de Deus e tem danos sérios para a santidade e a comunhão com Ele. Romanos capítulo 3, verso 23 e 1 João capítulo 3, verso 4. Subestimar o pecado envolve ignorância ou desconsideração das consequências espirituais, como a separação de Deus. Isaías capítulo 59, verso 2 afirma: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O
pecado também provoca outras consequências, como a perda de paz interior, a culpa e o afastamento da Igreja de Jesus. Subestimar o pecado também inclui ignorar sua capacidade de corromper progressivamente. Um pequeno pecado, se não for tratado, pode levar a pecados maiores e mais graves. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15 explica como a tentação leva ao pecado e o pecado à morte. O pecado muitas vezes se apresenta de forma atraente e enganadora, prometendo satisfação e prazer momentâneos, mas levando à escravidão e à destruição. Hebreus, capítulo 3, verso 13. A natureza enganosa do pecado nos leva a comprometer nossos valores e princípios. A Bíblia adverte contra permitir que o pecado se instale na vida de um crente, como em Hebreus capítulo 12, verso 1, que exorta os crentes a desembaraçar-se de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia. Subestimar o pecado leva a uma falta de vigilância espiritual. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 adverte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Manter uma vida de constante oração, leitura da Bíblia Sagrada e uma constante comunhão com os outros crentes são formas de manter a vigilância contra o pecado. Meus amados irmãos e caros ouvintes, subestimar o pecado é perigoso porque nos torna vulneráveis às suas consequências devastadoras. A história de Sansão e Dalila é um exemplo claro disso. Sansão brincou com as intenções de Dalila e a gravidade de se envolver com alguém que buscava destruí-lo, levando à sua captura e perda de força. Para os crentes, é essencial reconhecer a seriedade do pecado, depender de Deus para resistir às tentações e viver em constante vigilância espiritual. A compreensão correta da gravidade do pecado e suas consequências nos ajuda a manter uma vida de santidade e comunhão com Deus. A análise de Juízes capítulo 16 revela uma história rica e de relevância para a fé dos crentes. A interação entre Sansão e Dalila não é apenas um drama histórico, mas uma parábola espiritual que fala sobre força, vulnerabilidade e a batalha contínua entre o bem e o mal. Através de Sansão, aprendemos sobre o poder do compromisso com Deus e a necessidade de resistir à tentação. Dalila nos lembra dos perigos da sedução e da traição que podem nos afastar de nosso propósito divino. Esta passagem nos chama a uma vida de fidelidade e dependência da graça de Deus, mesmo diante de nossas fraquezas. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe e pensem nisso. Momentos de oração. E tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Glorioso Deus e eterno Pai, tendo ouvido, Senhor, a Tua palavra, a abordagem desse tema, onde relata sobre a experiência de vida de Sansão, temos a compreensão exata, meu Deus, de que através dessa mensagem, alicerçada sobre o drama vivido daquele homem que tinha uma grande responsabilidade como juiz perante o Senhor e perante a nação, podemos tirar exemplos verdadeiros para o nosso dia a dia. Não brinque com o pecado. Entendemos, ó Deus, mediante a narrativa bíblica, que Sansão não levou devidamente a sério a situação que estava vivendo com aquela mulher. Uma situação que já iniciou fora da realidade, fora da tua vontade. Realidade, eu digo a realidade de um servo, de um homem temente a Deus. Quando analisamos, ó Pai, a história de Sansão, nós percebemos que a sua queda já começou lá atrás. Quando ele fez inúmeros cadáveres, enfim, uma série de experiências do passado mostrava que gradativamente o seu filho vinha caindo na escala espiritual.
Contudo, o ápice se vê justamente quando ele relata para aquela mulher onde estava ali o segredo da sua força, ou seja, na sua obediência, na sua fidelidade, fisicamente manifestado pelos seus cabelos longos. Deus, nesta hora eu rogo a Ti, meu Pai, que esta mensagem, não brinque com o pecado, possa ir de encontro às nossas necessidades e o nosso viver diário. Pois a todo instante, a todo momento, nós nos deparamos com situações das mais variadas. Situações essas que testam a nossa fé, que provocam a nossa fidelidade, que faz um teste na nossa situação, na nossa posição de crentes, de lavados e remidos no sangue do Cordeiro, de igreja amada do Senhor Jesus. Meu Deus, que esta palavra possa acender um sinal de alerta naqueles que porventura possam estar enquadrados, Senhor, na realidade de Sansão. Quantos, ó Senhor, que precisamente pode não estar envolvidos com uma pessoa do sexo oposto, para assim dizer que está totalmente igual a Sansão, mas tem muitas situações que nos provocam, Senhor, das mais variadas, desde aquelas dentro de uma sala de aula, no ambiente de trabalho, dentro do nosso lar, na rua, enfim, a todo instante o pecado está sempre nos sondando. Faz, Senhor, que essa palavra nos leve a ter uma posição firme, ter uma posição, ó Deus, aleluia, de servo vigilante, e não permitir que situações possam nos levar à ruína e à desgraça. Quantas e quantas vezes, Senhor, teus filhos são provados no ambiente escolar, numa sala de aula, e aquilo que parece inofensivo, aquilo que parece uma brincadeira de adolescente, pode levar a uma verdadeira desgraça. Quantos, meu Deus, estão sendo tentados, provocados no ambiente de trabalho, na fábrica, no escritório, numa linha de produção, e muitas das vezes aquelas brincadeiras que parecem inofensivas, aquelas palavras que parecem que foram jogadas ao vento, mas estes não estão percebendo que dia a dia estão perdendo a comunhão com o Senhor, perdendo a graça, perdendo a força de te servir, perdendo a força para lutar contra Satanás. Oh Deus querido, desperta essas vidas, meu Pai. Faça com que eles possam, nesta oportunidade, tomar uma posição e dizer: Deus, aleluia, eu preciso me consertar e ficar mais atento antes que o diabo roube a minha bênção. Deus, eu te agradeço, meu Pai, por este momento, pois eu sinto, meu Pai, o Espírito Santo testifica no meu coração que grandes coisas estão acontecendo agora, nesta casa, neste lar, ó Deus, neste ambiente de trabalho. Quantos corações estão agora batendo forte, pois percebem o perigo que está sondando as suas vidas. Mas Deus, eu decreto a vitória dos teus filhos e também, meu Pai, determino que caia por terra todo o laço do diabo. Assim eu os abençoo no nome de Jesus. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.